Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vimos a aula passada a progressão dos espíritos, né? Os espíritos eles vão no progresso, na evolução. E hoje nós vamos ver a encarnação dos espíritos, a finalidade dessa encarnação, a definição de alma, que nós já vimos alguma coisa em aulas passadas, e o materialismo sob o ponto de vista da doutrina espírita. Bem, qual é a finalidade da encarnação? Qual é a finalidade da sua encarnação, da minha, a encarnação de todos nós? Então, encaminhar o espírito na jornada da evolução e colocá-lo em condições de realizar a parte que lhe cabe na obra da criação. Na realidade, é um aprimoramento, por isso nós temos as encarnações, para nos aprimorarmos, para evoluirmos, né? Progredirmos. Por isso é a finalidade da encarnação, a aprendizagem, a gente aprender e evoluir, né? Aprender com os nossos acertos, com os nossos erros, nós vamos aprendendo, então a finalidade da encarnação. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, que eu peço que vocês deem uma lida. Então aprendemos lá na Gênese de Allan Kardec que o trabalho inteligente realizado pelo espírito encarnado em seu proveito sobre a matéria concorre para a transformação e o progresso material do globo que habita. Óbvio, nosso progresso, nossa evolução também vai auxiliar o coletivo, o globo, a Terra com o progresso individual de cada um dos habitantes daqui do planeta, os espíritos estão aqui, a evolução espiritual de cada um, se alcançarmos essa evolução, cada um individualmente, nós vamos levar a Terra também a uma evolução na categoria dos mundos, né? Assim que é progredindo eles mesmos, colabora na elaboração do Criador, de que é agente inconsciente. Então nós somos, na realidade, às vezes, aqueles que não têm essa consciência, né? Agentes inconscientes para levar o nosso planeta para também evoluir. Vamos evoluindo individualmente e evoluindo com o planeta. Então a encarnação, nós vimos que é para o nosso aprendizado, finalidade para a nossa evolução. Agora a encarnação ela pode ser uma expiação, uma prova ou uma missão. O que significa expiação? Significa resgatar, remir. Então, a realidade é um resgate de uma coisa passada. Expiar é tirar a pureza. Expiar é tirar a pureza de alguma coisa passada, resgatar alguma coisa de uma outra encarnação, alguma coisa, algum mal feito nosso, alguma coisa que nós erramos muito, prejudicamos pessoas, alguma coisa que fizemos em outra encarnação, e aí nessa nós vamos expiar. Aí você pode pensar, mas será que isso é uma punição de Deus, essa expiação? Não, não é punição. É uma forma de nós resgatarmos isso, nos equilibrarmos com a lei divina e aprendermos, né? Aprendermos também. Então, expiação é resgate e prova. A cada nova existência corporal é uma prova para o espírito. A prova normalmente é um teste, algo que nós vamos ter que passar, vamos testar para conseguirmos evoluir. Normalmente essas provas somos nós mesmos que pedimos lá no plano espiritual, lá mesmo no plano espiritual. Às vezes, por exemplo, você vê uma pessoa com limitações, por exemplo, limitações físicas. Bom, essa pessoa ela pode estar tanto numa prova como numa expiação. Expiação por débitos passados ou uma prova, porque pediu aquilo ali, é colocado como um teste para que ela ultrapasse e evolua. Então há essas duas possibilidades. Às vezes em determinadas situações das pessoas, essas experiências que vêm, dificuldades ou alguma coisa, pode ser tanto uma prova como uma expiação. A gente não vai saber ao certo se é uma prova ou se é uma expiação. Mas normalmente, uma expiação a gente reclama muito, né? Não somos nós assim que estavam querendo aquilo, não. A gente, na realidade, reclama bastante numa expiação. Normalmente, né? Normalmente é assim. Uma prova é aquilo que nós pedimos para passar, é um teste. Então, em síntese, passa o espírito a cada encarnação por situações apresentadas
na vida dele, objetivando o seu crescimento. Tudo. Ah, essa dificuldade é para o seu crescimento espiritual. A gente não vê assim, né? A gente tem dificuldade de ver essas provas e expiações. A gente vê que esse sofrimento, às vezes, que vem, é uma coisa ruim, estão me castigando. Não, não é. É tudo para nós aprendermos. E através do esforço próprio, do espírito, das lutas e do sacrifício, ele vai polindo, ele vai burilando, né, a sua personalidade, burilando, vai lapidando esse diamante bruto, né, que é o seu espírito, desenvolvendo assim a inteligência e se iluminando espiritualmente, tanto a inteligência quanto a moral que nós já havíamos visto anteriormente. Então, e uma missão? Missão normalmente é uma tarefa a ser cumprida pelo espírito encarnado. Normalmente é uma tarefa, uma missão. Nós aqui, no nível nosso, aqui nós estamos em tarefa, não estamos em missão, né? Mas missão, alguns espíritos superiores veem em missão, né? Uma tarefa grande aí para o progresso da humanidade, né? Nós estamos ainda, somos tarefeiros, eu acredito assim, né? Tais missões, de modo geral, enquadram-se em papéis de maior ou menor intensidade. Essas missões, de acordo com a capacidade e elevação do espírito reencarnante. Então depende da capacidade do espírito reencarnante. Quer ver uma missão? Uma missão que é uma tarefa grande é ser pai e ser mãe. Missão é a missão dos pais, é uma grande missão. É a orientação daquele espírito que está chegando, né, como seu filho, pequenininho ali chegando no ambiente familiar. A orientação desse espírito é importantíssima, é uma grande tarefa, uma grande missão, né? Então, nós temos provas, expiações e missão. E agora nós vamos ver o que é alma. O que é alma? A alma, na questão 134, Kardec vai nos dizer que alma é um espírito encarnado. Então, quando o espírito está encarnado, é uma alma. Nós espíritos, quando encarnados, somos almas. Ao desencarnarmos, nós somos espíritos. É uma pequena diferenciação. Somos hoje o que já fizemos ontem, né? E seremos amanhã o que estamos plantando hoje. É simples assim, né? Estamos hoje aquilo que nós fizemos ontem e amanhã aquilo que nós estamos plantando hoje. Fomos criados em uma única vez, isso é, temos um início, mas não teremos fim. Na realidade, isso significa que nós somos imortais. Então, existe um laço que liga a alma ao corpo físico, que nós já vimos em aulas passadas, que se chama perispírito, e que o homem é formado de 3 partes essenciais, que nós já vimos também: o corpo, a alma e o perispírito. Lembra disso? 3 corpos: o corpo, a alma, que é o espírito, e o perispírito, que a alma é o espírito encarnado, tá? Então, o corpo, ele é apenas um instrumento de manifestação do espírito. Vamos lembrar bem disso. A inteligência, ela é um atributo do espírito. A inteligência está é um atributo tão grande do espírito, né, que ele está quase, a gente fala a mesma coisa, o espírito é inteligente, porque é tão grande esse atributo do espírito que é a inteligência, né? O espírito, ele é uno, ele é indivisível, não tem metade, o espírito se dividir em 2, não existe isso, o espírito é único. E 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, quer dizer, não tem 2 espíritos que vão ocupar o mesmo corpo, não existe isso, né? 2 espíritos ocupando o mesmo corpo, né? Um espírito só. Por isso 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. A gente tem que lembrar, o espírito é indivisível, é único. Então a alma não está encerrada no corpo, como um pássaro na gaiola. A alma não está aqui como se fosse um pássaro na gaiola. Ela irradia e ela se manifesta no exterior, como a luz através do globo de vidro. A gente tem que entender, a alma, ela irradia. Bom, voltando ali 2 corpos, em casos de obsessão, eu não vou entrar aqui em casos de obsessão aí para vocês. Quem sabe num tempo futuro a gente fala de obsessão, numa possibilidade aí de obsessão, né? Possessão, obsessão, não vou entrar nisso, mas é um corpo só, é um corpo para um espírito, tá?
O espírito, ele é uno e está também no todo, na criança, né? Ele também está na criança, ele é uno e está também na criança. Então, isso porque a educação, esse espírito da criança, quando a gente fala da uno e está lá na criança, o espírito, a criança tem um espírito, né? Já é o espírito que está ali reencarnado. Como é importante a infância, onde a gente pode modelar esse espírito, às vezes trazendo más tendências de outras encarnações. Crianças já com más tendências, e por isso a importância dos pais, a missão dos pais, de observarem essas tendências e tentar controlar isso, né? Controlar essas más tendências, dar orientação para essas crianças. O fato importante e relevante em qualquer sociedade organizada é a educação, gente. A educação, ela é fundamental. O fato de estar desencarnado não significa que o espírito é mais ou menos instruído. A gente tem que entender isso. Não é porque está desencarnado que ele sabe tudo. Não, não é. Ou mais ou menos evoluído. Ele é simplesmente e o que sempre foi. Por exemplo, eu vou desencarnar aqui, eu vou ser eu mesma lá no plano espiritual. Não é porque eu desencarnei que eu vou ser melhor ou não, eu vou ser eu mesmo. A pessoa, ela não muda porque ela desencarnou lá no plano espiritual. A gente que costuma falar isso, né? Em alguns velórios, né? Aquela pessoa boa, maravilhosa, ali todo mundo vira maravilhoso. Não, a pessoa, ela é o que é. Vamos supor, se ela era fofoqueira, vai ser fofoqueira lá no plano espiritual. Ela não mudou, ela não mudou. Se é egoísta no plano espiritual. Se é uma pessoa orgulhosa, vai ser orgulhosa no plano espiritual, ela vai como ela era aqui. Não vai ficar diferente, tá bom? Então, ao nosso redor existe uma pleiade, um grupo de espíritos abnegados, nos inspirando e guiando ao caminho certo, ao caminho do bem. Isso é, os nossos mentores individuais, nós vamos estudar isso, os nossos mentores, nossos anjos da guarda, eles estão toda hora tentando nos orientar, tentando, né? Que às vezes nós não queremos escutar, mas eles estão nos orientando espiritualmente o tempo todo para que nós venhamos a seguir o caminho certo, o caminho que devemos seguir aqui. Então a alma não tem uma sede determinada no corpo, não existe local para ela, ela está mais particularmente ligada à cabeça e ao coração, que são os órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Não existe um local específico, mas mais ou menos na cabeça quando é a intelectualidade e a moral no coração, né? Então, e o materialismo? O que é o materialismo? Materialismo é uma corrente filosófica, doutrinária, que considera a matéria a única realidade e que nega a existência da alma, de outra vida e de Deus. Materialista não acredita em nada, né? Acreditam que quando acabar aí a vida física, acabou tudo, né? Não acreditam em Deus, não acreditam em outra vida, não acreditam na existência da alma. Esses são os materialistas. O homem materialista, por lhe faltar a compreensão do futuro, por ele não compreender isso, ele não quer, né? Às vezes ele não quer compreender, né? Não compreender, procura sempre a sua felicidade nos bens materiais. E lembrando que esses bens, eles são perecíveis e eles são passageiros, os bens materiais. Veja onde ele está focando a sua vida, né? Então, esse é o materialismo. Uma conclusão, então, da nossa aula. A passagem das almas, espíritos encarnados pela vida corporal, ela é necessária para todos nós, para que se possa realizar com o auxílio da ação material os planos de Deus. Então, é necessário a encarnação para a nossa evolução espiritual. Somente através dessas reencarnações sucessivas, isso é, das reencarnações, se dará o desenvolvimento da inteligência, da solidariedade, da fraternidade, da caridade e principalmente do amor. Lembre-se disso, viemos aqui para aprender a amar, isso está aí escrito, principalmente o amor.
Deus, ele concede a todos os mesmos pontos de partida. Lembra? Nós somos criados simples e ignorantes. Lembra disso? Simplicidade na ignorância, simples. Não é ignorante porque desconhecemos o que vai acontecer, simples pela nossa simplicidade, ainda não sabemos nada, né? Não temos conhecimento de nada, todos fomos criados assim. Os mesmos direitos, temos o mesmo ponto de partida, os mesmos direitos, as mesmas obrigações e a mesma liberdade de ação, todos nós. A encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório, né? Nós estamos aqui, isso aqui é transitório, vai demorar um tempo aí para alguns anos, 20 anos, 30 anos, outros 40, outros 80, outros 100, isso aí é transitório. Uma passagem, portanto, aqui é uma passagem. Dependerá somente dele de libertar-se mais ou menos rapidamente, trabalhando assim pela sua purificação e evolução. Depende de nós trabalharmos pela nossa purificação e pela nossa evolução. Para lembrar o quê? Para o quê? Para alcançarmos aquela perfectibilidade. Lembra essas encarnações? Várias encarnações para alcançarmos a nossa perfectibilidade. Disse-lhe Jesus: necessário vos é nascer de novo. Diz isso a Nicodemos, né? É necessário vos é nascer de novo. Nascermos várias vezes. Então, bendizei, pois, as encarnações e empenhemos-nos no trabalho e aprender. Vamos nos empenhar ao trabalho, vamos aprender com a nossa encarnação. De novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo, diz Emmanuel. Somos assim nômades no universo, viajantes das vidas sucessivas nas buscas de aperfeiçoamento maior, Hamed. Isso é, nós podemos estar hoje na nossa primeira encarnação aqui na Terra. Você sabia disso? Nós podemos estar com a nossa primeira encarnação aqui na Terra. Ou já podemos, pudemos várias vezes reencarnar aqui no planeta. Várias reencarnações aqui no planeta. Várias encarnações aqui. Pode ter sido a primeira vez, porque nós somos esses nômades do universo, né? Vindos de outros mundos. E hoje nós estamos aqui na Terra pela primeira vez, ou já estamos aqui em várias outras oportunidades. Não sabemos, né? Mas isso é bem possível. Então, vamos parar por hoje por aqui. Lembrando, a alma é o espírito encarnado, espírito é o espírito quando está lá desencarnado. E nós temos a finalidade da nossa encarnação, justamente é a nossa evolução espiritual, nosso aprendizado. Nós temos as provas, nós temos as expiações, nós temos as missões, que são as tarefas. Missões, dependendo do grau evolutivo das pessoas, missões pequenas, grandes. Temos pequenas tarefas, né? Missões que a gente pode chamar tarefas pequenas, há grandes missionários que vieram aqui ajudar a humanidade, tanto na área da ciência, da filosofia, da moral. Tivemos vários missionários aí, espíritos superiores, que vieram nos auxiliar a nossa humanidade. Tá bom, gente? Vamos ficar por aqui. Que a paz do Mestre esteja conosco. Bons estudos. Jesus sempre no coração. Graças a Deus.